Sejam bem-vindos a esse episódio do Minha História Vale um Podcast, ou como nós chamamos carinhosamente, MHVP. Hoje comigo eu tenho uma convidada super especial e tem alguns atributos, né, que vocês já viram na thumb quem é, mas eu vou começar por alguns. Mulher, mãe, esposa, empresária e uma luz que aonde chega brilha. Ah, detalhe, jogadora de vôlei, tá? E diz que arrasa. É isso, gente. E para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui nesse bate-papo. Sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Afinal de contas, esse é o lema do nosso estúdio aqui. Se você ainda não conhece o Studios House, por favor, permita-se conhecer. Entre no nosso Instagram, o link está na descrição abaixo, studios.house. Se fizer sentido, comece a seguir, acompanhe nosso trabalho, porque lá nós trazemos muitos podcasts de muitas pessoas da cidade e também outras que também passam por esse estúdio aqui, sempre trazendo luz. E o mais importante, a vontade, assim como você deve estar agora, certo? A minha convidada de hoje, que eu recebo com muito prazer e com muita honra, é Poliane Bardini. Tudo bem, Poli? Olá, tudo bem, Rê? Prazer estar aqui e poder falar um pouco, né? Da Lugine, de quem é a Poliane, do meu propósito, da minha missão de ser luz, de ser um pontinho de luz no mundo. Ótimo, é isso aí, tá vendo? Tem que ser, porque todos nós nascemos para fazer a diferença na vida das Sim. pessoas. Todos nós nascemos para brilhar. E é engraçado que a própria Bíblia fala, né, que a luz, ela não foi feita para ficar embaixo de uma mesa. Né? A luz, ela foi feita, a Bíblia usa outras palavras, outras versões, um candeeiro. Ela foi feita para ser colocada, ser posta em um lugar de destaque. Destaque. Não porque essa luz tem que... É ela, mas é ela que vai trazer a visibilidade. Aquilo que a gente reflete na vida das pessoas permite com que as pessoas enxerguem até dentro delas mesmo potencial que elas não se veem. Sim. Mas através daquilo que a gente pode proporcionar, as pessoas enxergam, na verdade. Sim, com certeza. E uma dessas coisas, quando a gente se conectou, foi no Mastermind 2023, né? Foi, 2023. 2023, e aí um abraço pra galera Mastermind, Adriano, Marcela e toda a equipe Mastermind, que a gente ama de paixão, né? Todo o nosso time. Turma Renato Caetano, tá, galera? Respeito que eu sou comendador desse negócio. Sim. Na hora de marcar um churrasco, hein? Ó, cadê? Bora marcar um churrasco aí, Vamos. comendador. Como assim, né? É verdade, tô em dívida com a turma, mas vamos lá. E essa conexão foi muito legal. Nos aproximar, nos conhecer foi muito bacana. O Diego, os filhos, a Duda e o Léo. Então, com quantos anos já você estava falando aqui? A Duda tá com 12 e o Léo tá com 8. Jesus amado. Diego, cadê? Assim, ó. Corta pra mim aqui. Já comprou a garrucha? Dá um toque pra mim lá, beleza? Ai, já. A idade vai chegando, Vai. né? As crianças vão crescendo. Daqui a pouco começa a planejar a festa de 15 anos, como você tá falando meu antes, né? Deus, nem fala, meu coração já grita, porque eu não vejo minha filha com quase 15, né? Não é verdade? Mas tá aí, né? A gente Tá. tem que se preparar, tudo são fases, tudo são tempos, né? E a gente tem que andar e se preparar para esses momentos. Exatamente. Hoje tem que estar bem preparado, né, Poli? E você trouxe uma coisa muito interessante na sua fala. Tudo são fases. Sim. Você viveu algumas fases, alguns momentos, até se descobrir uma empresária, até descobrir o seu propósito. Mas antes da gente chegar no seu propósito, conta um pouquinho para a galera te conhecer. Quem é a Poliane Bardini? Sou mãe, né? Como você falou, esposa, empresária. Mas por muito tempo eu me escondi, né? Sempre fui crucificada, vamos dizer assim, né? Julgada por ser loirinha, de olho claro e com medo, assim, de me expor mais ainda, né? E então eu me escondia. E foi em 2022 que eu comecei a descobrir quem era a Poliane, né? O porquê a Poliane foi escolhida para estar aqui. E eu vi que Deus me trouxe nesse mundo para brilhar, né? Para fazer diferença na vida das pessoas, através de um sorriso, de um abraço, de uma mensagem e através de um produto, né? Que seja da Lugine, que foi o propósito que eu montei essa empresa. Show, que maravilha. Olha só, quando você tem um propósito, a gente entende muito mais sobre nós e sobre os outros. Sim. Né? E o propósito, ele fala muito em servir.
muitas vezes a gente não entende essa questão do servir e do propósito. Muitas vezes a pessoa pensa que o propósito é ele ter um bom emprego, ou ter uma boa empresa, ser um bom empresário, ganhar uma quantidade X de dinheiro, comprar uma boa casa, ter bons carros. Isso não é um propósito. Isso são presentes que a vida nos dá através daquilo que a gente contribui, Sim. digamos assim, né? Mas o propósito sempre vai estar ligado no servir. Sim. Porque o propósito Deus dá pra gente, mas aquilo que Deus dá pra gente através do propósito é pra gente abençoar outros, Com certeza. né? E aí, através disso, a gente também é abençoado, né? É até legal você tocar nisso, porque foi justamente isso que me tocou. Que eu trabalhava na empresa familiar, né? Era da minha mãe, do meu padrasto na época. E eu estava só como representante comercial. E eu tinha feito uma carteira muito boa, né? Então, eu trabalhava meio período, conseguia ter tempo de fazer minhas coisas. Mas sabe quando Deus toca e ainda você fala, preciso de algo, assim, que eu não sei o que é? Uhum. E aí foi que aí começou a pintar essa ideia. Mas aí entra o medo, né? A coragem de você, às vezes, sair do comodismo, né? Que estava bom, né? Aquele salário, aquela coisa. Mas, tipo, Deus tinha outra missão para mim. Então, quando a gente entende o propósito, né? Não é o dinheiro. Que eu abri, né, mão desse salário, vamos dizer assim. E hoje, né, no começo da Lugine, eu tiro 3 vezes menos, né, do que eu tirava lá. Então, por isso que eu falo que quando Deus coloca algo no nosso coração, a gente tem que seguir. E eu vejo essa fase da Poliane, da Lugine, como uma preparação, né? Deus está me preparando para cada tempo e eu tenho certeza que lá na frente vai ser algo extraordinário na minha vida. Oh, que show! Olha, é lindo ver, toda vez que você fala isso, a gente sente isso. Sim. Porque eu espero que a galera que tá em casa também possa estar sentindo isso que a gente sente aqui. Porque é genuíno, Poli. Sim. É genuíno. Então, entender que o propósito... E geralmente o propósito, ele vem de abrir mão de algo, né? Sim. E olha que coisa. E outra coisa que a gente pode ver também na linha de propósito é que se a gente não abrir mão de algo que a gente tem agora... É uma frase que eu ouvi, deixa eu tentar formular aqui. Se você não abrir a mão do bom agora, Deus não vai te dar o excelente depois. E muitas vezes a gente se contenta com o bom. Sim. Só que Deus tem o excelente pra gente. A diferença é que o bom está aqui. O excelente está só a um braço de distância. Sim. É só esticar o braço. E aí tem até um desenho, eu não me lembro quem foi, um pintor, uma imagem muito famosa. E tem um nome lá, não lembro se é o dedo de Deus, alguma coisa assim, onde mostra como se fosse o encontro de Deus com o homem, com Adão, se eu não me engano. E nessa imagem, depois até anota, Celso, para colocar pra galera ver o que eu tô falando. Parece que, se eu não me engano, assim, Deus tá com o braço esticado e o homem parece estar só com Sim. um braço assim. Eu uso uma frase que sempre fala: Deus está com você no barco, porém ele não vai remar, né? Então a gente tem que dar o passo, porque ele está ali para dar o chão, né? Então é isso. Tem que ter Sim. coragem, confiar, ter fé e ele vai direcionando. Exato, exato. E foi aí que Deus te direcionou para esse propósito. Sim. Então conta pra gente agora, falando de propósito, como foi essa faísca que queimou dentro de você, que fez nascer a Lugine? Olha, foi em 2020. Antes de eu falar, né, como surgiu, eu tenho que falar de uma crise que eu tive em 2022. Eu tive uma crise financeira e quase acabei meu casamento. Resumindo, eu tive que vender minha casa para pagar algumas dívidas, né? Foi um investimento errado que a gente fez. E eu falava, 2023 vai ser diferente, né? E eu fiz o Empretec no começo do ano. E aí, conheci muita gente, eu faço essa conexão, né, que a gente tem, e as pessoas falam, pô, você tem uma luz, assim, sabe? E aquilo lá, eu fiquei pensando, falei, gente, eu queria ver toda essa luz que todo mundo vê, que eu não enxergava, sabe? E eu falava, Deus do céu, me mostra essa luz, né, que toda essa potência, assim, de luz, de brilho, né, que todo mundo fala. E aí começou, a cada vez mais eu entender o meu brilho. E aí foi que eu falava assim, nossa, mas se eu montar uma empresa, como que eu vou colocar o nome? Não sei nem nome. E a minha ideia nunca foi empreender, né? Na minha cabeça, né, os meus planos, nosso plano, né, os planos de Deus, né? Como sempre fala, eu pensava que eu ia gerir a empresa da família, né? E
E foi que aí eu fui no Empretec, falei com uma amiga, falei assim, como que você colocou o nome da sua empresa, né? Aí ele falou, eu gostava da Fórmula 1, não sei o quê. Eu falei, nossa, é sentimento. Eu falei, e é isso que eu quero montar, é algo com propósito, é algo com sentimento. E aí eu falava assim, não, vai ser alguma coisa de personalizado. Porque no personalizado, eu consigo agregar o nome, eu consigo colocar sentimento, né, e tudo mais. E eu falei, mas e agora? E o nome, né, da Luzgine? E aí eu estava indo para casa da minha amiga e eu ficava falando no carro, né? Várias coisas, luz, brilho, Deus, poli, né? Bardini, porque eu queria tudo algo assim, Deus, minha família, amor, porque é uma mistura de Poliane, né? Eu falo Luzgine. E aí, a hora que eu falei a primeira vez, Luzgine, eu falei, gente, eu comecei a gritar no carro que nem uma louca. Porque aí foi luz de Deus, de brilho, né? Levar esse brilho assim para todo mundo, e Dini, do meu sobrenome Bardini, que representava a minha família, esse amor, essa união que a gente tem. E meu avô tinha falecido há pouco tempo antes, né? Então, foi uma coisa que eu queria trazer, assim, nesse sentimento, assim mesmo, de mostrar, assim, para as pessoas. E foi aí que eu comecei, com 2 produtos só, né? Com a cara e a coragem, tudo terceirizado, eu só tinha uma sala, eu não tinha... E aí foi até que foi esse fornecedor, né? Eu só tinha tábua de carne e petisqueira. Comecei personalizando isso. Uhum. E aí foi até que o fornecedor me deixou na mão. Eu falei, eu tenho que dar um passo, né? Eu vou ter que comprar uma máquina, mesmo sem recurso, né, financeiro, porque eu estava saindo de uma crise financeira, né? Então, por isso que eu falo que Luzgine é um projeto de Deus, porque Ele foi me dando todas as direções, né? E aí, quando minha primeira venda foi para um corretor de imóveis, ele tinha vendido uma casa. Eu falei, o propósito da empresa é isso, né? Ele... Adorei. Eu quero uma tábua, porque ele gosta de churrasco e eu vendi uma casa para ele. Coloca assim, então a gente personalizou toda a tábua. Assim, vendi meu primeiro produto. Que legal, que legal. Então, foi aí foi dando formas, assim, sabe? Na Luzgine. Aí, final do ano, começou com as caixas de vinho. Uhum. Hoje, Luzgine está com mais de 50 produtos, né? Diversos, assim. E estamos aí, a cada produto é um brilho diferente que a gente leva. Que legal, Poli. Olha, que delícia ouvir você falando assim e dessa forma. Mas para a gente entender um pouco mais sobre a questão do presentear, tá? Uma das coisas que chamou muita atenção e que eu gostei. Você falou de um corretor de imóveis. Quando a gente compra um imóvel, a primeira coisa que a gente não quer comprar um imóvel, não quer comprar uma casa. A gente quer comprar um lar. Sim. Né? E então... é muito mais legal quando a gente olha para esse nosso lar e a gente fala assim, poxa, olha o que representa. Sim. Né? Tem até um comercial bobo aí de uma marca de cana, alguma coisa assim, que o cara vai cômodo por cômodo, ele fala, aqui vai ser tal coisa, a mulher, não sei o quê. Aqui vai ser tal coisa, não sei o quê, a mulher. Não, aqui vai ser o recanto do guerreiro, ele, quarto da mamãe. Né? Mas é realmente porque a gente sente isso. Sim. O lar é onde a gente quer criar os filhos. Né? E quando a gente... Aí vamos lá, vou trazer isso para a Luzgine, esse momento que você entrou nessa venda. Já era um lar. Sim. E uma coisa que o cara gostava, o cliente gostava, churrasco. Churrasco, como a gente brinca aqui, né? Só os mais perto saberão, os mais próximos saberão. Mas eu te conto os bastidores. E aí, beleza. Então, vamos fazer algo personalizado? E aí você entrou com a personalização e fez algo para ele que trouxe ainda mais significado. E aí eu vou falar de mim, por exemplo. Eu sou um cara que eu também gosto de churrasco. E eu tenho alguns presentes que eu ganhei lá para churrasco. E algumas coisas que eu comprei. E eu guardo com muito zelo, porque para mim, o fazer um churrasco também é propósito, porque é servir. Sim. E um prazer, uma das coisas que eu falo pra minha esposa, ela fala, amor, a sua linguagem tá aqui agora, por isso que eu tô olhando bastante pra cá, tá, pessoal? E ela fala pra mim assim, a sua linguagem de amor é ato de serviço, né? Uma delas é, sim, ato de serviço. Porque pra mim, eu amo servir as pessoas, amo servi-la e amo servir as pessoas. E pra mim, quando eu vejo a pessoa se servindo daquilo que eu preparei, da comida, do churrasco, alguma coisa, é algo a mais. Sim. Então, vamos representar isso à Luzgine. Foi o seu primeiro momento, seu primeiro produto. Foi. Mas fala pra mim, qual é a sensação e o sentimento que você hoje entrega, desde aquela primeira tábua ali, até os kits, os brindes não, até os presentes que você entrega hoje? Aproveitando o gancho, né, do corretor, que eu falo para eles,
eles estão participando de um momento de conquista, né? De escolha, de lar. Quando você fala de servir um churrasco, é de unir a família, aquele momento, né? E eu falo para o corretor, você está participando de um momento, de uma conquista deles. E por que não dá algo com significado? Não simples. Às vezes a pessoa vai lá, eu dou vinho. Mas você sabe se a pessoa gosta de vinho? Né? Então, às vezes, a Lugine vem com esse propósito, porque muitas vezes as pessoas dá por dar, sem propósito, sem sentimento, né? Que adianta eu te dar algo vegano que você adora churrasco? Não tem propósito, né? Nem procurei saber do que o Renato gosta. E fez muito sentido. Então, eu tento entender tudo isso em todos os, né, tanto empresarial ou consumidor final que vem aqui comprar um presente. Eu tento entender um pouco sobre ele, né, para estar oferecendo o melhor presente. Né? Um testemunho agora, foi agora no final do ano, um cliente chegou, eu quero 50 caixas de vinho. Aí eu falei, todos bebem vinho? Ele falou, não sei, é que eu sempre dou. Aí a gente foi entendendo, ele falou, não, pô, ele não é. Aí comecei a mostrar todos os produtos. Resumindo, ele pegou mais de 200 produtos, 4 ou 5 tipos de produtos diversificados, só que fez sentido, porque para uma mulher lá, uma cliente dele, ele fez uma caixa, colocou uma mensagem, colocou o nome dela, né? Colocou uma garrafinha, colocou um porta-joia, né? Porque eles vendem prata. Então, é você colocar sentido no presente. Às vezes fala, não é só o copo. Não, é um copo com meu nome, tem um significado, eu ganhei do Renato quando eu fui no podcast. Então, eu tento ver todo esse lado, sabe? Eu falo que eu vim para humanizar. Sim. O ato de presentear. Porque hoje, nessa tecnologia, né, tudo tão digital, às vezes a gente esquece um pouco o sentimento. É tudo tão corrido, né? Então, é por isso que hoje os presentes da Lugine, eu não gosto nem de dirigir como brinde, porque eu acho uma coisa mais fria, Sim. né? E para as empresas também, quando elas falam, eu tenho que comprar algo, porque eu vejo que a empresa gasta muito dinheiro, né? Muito dinheiro com parte de brinde só por dar. Não tem uma estratégia, não tem um porquê ali de dar. E dá copo, que sempre, né? O que geralmente eles sempre dão, né? É. Dá copo e aí a pessoa fica lá, joga fora e ela não vai trabalhar a sua marca. Isso não está fazendo com que ela leve sua marca para frente, né? Então, é isso que eu tento entender das pessoas para mostrar, né? Apresentar o melhor presente, essa é a melhor estratégia para a pessoa. Que legal. Olha, melhor explicação impossível. Foi perfeito. E trazendo também para esse mundo de hoje, o que a gente vê? As pessoas hoje ficam muito ocupadas, se veem muito ocupadas. E aí, o que acontece? Fala assim, vou dar um voucher lá de 50, 100, 200 reais, enfim, para a pessoa. E hoje tem muitos cartões, até que a gente vai a alguns lugares, tem lá cartão Netflix, Sim. Spotify, etc., essas coisas. E realmente o ato de presentear, ele ganha um outro significado. Sim. Né? E ele acabou se tornando mesmo frio, se tornando brinde mesmo, literalmente. Sim. E uma coisa que não conecta. Esse tempo atrás eu estava conversando com um rapaz, ele falou assim, sabe uma das coisas que mais me chamou a atenção? Ao final da feira, eu pude notar uns cestos de lixo cheio dos brindes de flyers e tudo mais que as empresas davam, Sim. tudo no lixo. Eu falei assim, não faz sentido. Não. Aí ele falou, para mim, dar brinde é jogar dinheiro fora. Essa visão, assim, que eu tento mudar, né? Sim, sim. Porque, olha, o ato de presentear é até uma das linguagens de amor, né? Sim. E o ato de presentear com sentimento vai muito mais além. Que nem, por exemplo, a Ju não é muito chegada num buquê de rosas. Então, é muito mais fácil eu dar um... como chama, amor? De chocolate. Lindt. Eu falo a mesma coisa pro Diego. Tá vendo? Falei, não precisa vir com flor, pode vir um buquê de chocolate. A gente guarda. É uma frase personalizada. Olha lá, melhor ainda, dá mais significado, né? Ela tá falando aqui, pessoal, se tiver uma frase personalizada, escrito à mão de preferência, aí a culpa não é minha se a minha letra é de médico. Brincadeira. Mas... exatamente, o que me salva é a Poli, porque assim, se eu escrever Jesus amado, é mais fácil entender braille do que minha letra. Aí a Poli entra para facilitar meu lado. Como? Poli, me ajuda? Ajuda. O que você quer? Tá chegando nossos 11 anos de casamento, de aniversário de casamento. 11 anos. E aí? Então, é o seguinte,
como é que faz? Eu mando uma frase para você, você explica pra gente como faz isso, porque aí já é até uma dica, porque eu preciso dessa dica. Acabei de falar, final de ano, né? Mas é isso. Já entraria a linha Box Luz, que eu chamo, que são as caixas personalizadas. Espera um pouquinho, fala de novo. Eu achei muito legal. Porque já é um diferencial. Sim. Ah, que bacana. Então explica pra galera A o que é o Box Luz. Linha Caixa Box Luz. Uau. São caixas tanto de cartonada, né, que a gente tem várias cores, ou em MDF. Lá nessas caixas a gente consegue colocar na tampa, assim, o nome. Por exemplo, você vai colocar a Ju, né, Juliana, ou tipo o nome que você chama ela. E a hora que ela abre essa caixa, já tem uma mensagem. Entendeu? Então, Ju, parabéns, eu te amo. 11 anos de casado. Então, casa comigo de novo. Ou um convite. Ó, final de semana a gente vai viajar. Uhul. Então, aí é característica, entendeu? Então, você usar a linguagem que é só sua e dela. Né? Então é algo, em vez de colocar tudo mensagem igual, né? Ai, parabéns, não sei o quê, por casamento. Não, você coloca com suas palavras, como você, né, não gosta de escrever, né? Vamos escrever no presente. E a caixa, gente, é uma coisa que a pessoa vai guardar. Claro, sempre, claro. assim, né? Uma coisa muito eterna ali, né? Que a gente guarda, assim, como recordação mesmo. E dentro tem N possibilidades de colocar, né? Então, você pode... e ela quer uma garrafa, você coloca uma garrafa. Você pode comprar uma joia e colocar dentro. Você pode colocar bombom dentro. Então, você pode montar essa box do jeito que faz sentido para vocês dois, entendeu? Então, é um presente diferenciado, com propósito e com luz. Ai, gente, olha que delícia ouvir a Poli falando disso, ó. É muito gostoso. E faz todo sentido, porque é o ato de presentear, eu vejo também como um ato de honrar a pessoa. Né? Porque, volta a falar, nessa nossa correria, dia a dia, mundo moderno, inteligência, celular o tempo todo, e a gente às vezes acaba esquecendo de falar eu te amo. Sim. Tem uma música de um cara que eu gosto muito, e um pedaço da música é tipo assim, deixa eu ver se eu lembro aqui, aquela parte ele fala... O tempo passou e eu não consegui falar um eu te amo pra ninguém. Sim. Tipo, uma coisa assim. E tem um outro que fala assim... essa tem que trazer cantando, assim, senão não consigo. Esse sou eu. E ele fala assim... não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E aí, e quando quero viver o tempo, tal fumaça some no momento. E antes que tudo perdido esteja, antes que tarde demais eu perceba que... E aí ele fala, ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma. Já pensei numa caixa para você. Sabe o que você pode fazer? Você grava um vídeo, você cantando pra Ju, e a gente faz um QR Code e grava o QR Code na caixa. Olha, legal, Olha, boa ideia. Já viu? sei até que música eu vou cantar pra ela. Você viu que coisa diferente? Você falando aqui, veio um testemunho. Bem poucos meses, assim, da Lugine, e eu... transmitindo isso, eu falo que eu fico muito grata, né? Das pessoas conectarem comigo mesmo nisso. Teve uma cliente minha que ela estava brigada, mais de um ano, assim, com uma prima. E ela falou, eu queria conversar com ela, eu queria levar um presente, mas tem que ser da Lugine. Aí, a hora que ela me deu um feedback, mas eu chorava, porque, assim, foi através de um presente da Lugine, assim, as duas se reconciliaram, sabe? Sim. Ficaram todo esse tempo sem... Então, ela escreveu uma mensagem linda, né? De desculpa, de gratidão, né? De recomeço. E as duas voltaram à amizade. Então, é esse sentimento, assim, sabe? Porque nem você falou, às vezes a gente não consegue expressar. Então, às vezes, de um presente, eu falo que ele fala em silêncio. Você é amada, você é importante, né? Sim. Você é a luz, né? Então, às vezes, a gente não consegue expressar, mas pelo menos no presente, você vai estar expressando o quanto você ama, quanto você gosta, o quanto aquela pessoa é importante para você. Porque, às vezes, é difícil a gente expor, falar, né? Isso. Então, às vezes, no presente, você consegue... É uma forma mais fácil, vamos dizer assim, de falar, né? Já é meio caminho, né? Já é meio digamos caminho, assim. né? De você começar a falar isso. Que legal. Olha, se tratando de sentimentos e emoções, a gente realmente...
o ato de presentear tem um outro significado quando são presentes personalizados. Adorei a ideia que você me deu sobre isso para Ju, já sei até que música. E olha, para quem não sabe, isso aí eu falo muito pouco, falo para quem é mais próximo sabe, mas agora todo mundo vai conhecer. Bom, vamos lá. No nosso casamento, casamos em dia 22 de novembro de 2014, perdão. 2014. Ainda bem que ela não estava aqui quando eu... E aí, o que acontece? Eu falei pra ela, eu falei assim, cara, eu não quero ninguém cantando no meu casamento. Porque eu tinha ido num casamento de um amigo e a galera foi cantar e desvirtuou toda a balada. Pra não falar outra coisa. E eu canto desde pequeno, né? Então, não que eu sou tão grande, né? Eu ainda continuo pequeno, né? Cantando aí. Mas vamos lá. E aí eu falei assim, cara, eu quero cantar no meu casamento. E eu sei que ela gosta de música em espanhol, né? Falei que você Foi chique, hein? E aí eu falei assim, cara, eu vou cantar no meu casamento. E aí eu escolhi uma música, não era a preferida dela, mas era uma música em espanhol que retratava o nosso momento ali e trazia muito daquilo que eu era ao lado dela, aquilo que ela me fazia sentir que eu era, né? E cantei ali pra ela e foi um momento único, assim como com certeza um presente de uma prima para outra que não se falavam, foi algo único, uma mensagem, um detalhe, um cuidado. Sim. Né? É isso que a Luzgini traz. Com certeza. E quando você falou isso, Poli, eu senti como se eu tivesse... Porque eu sou aquele tipo de pessoa, não sei se você já assistiu Mãos Talentosas. Já. E aí ele vai imaginando as coisas, né? Eu sou meio assim, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler as coisas, eu começo a imaginar. Olha que legal. E aí eu comecei a imaginar esse encontro das duas. Sim. Muito choro, muita alegria, quebrando a dor da separação naquele momento. Sim. E a gente sabe que quando a gente se dedica a alguém e a algo, assim como você faz através da Luzgini, você não só presenteia o exterior, mas você presenteia a alma. Sim. Você presenteia o coração. Pô, então, só pra gente entender um pouco mais sobre essa questão, não vou falar inspiração, assim, motivação, mas vou falar mais inspiração. Aquilo que te inspira todos os dias a criar algo novo na Luzgini. E qual os significados que você busca através desse trabalho? Na Luzgini eu tento sempre buscar algo com um significado onde a pessoa vai poder usar também o presente, né? Não... exemplo, todas as garrafas que eu compro, eu testo antes, né? Então, tipo, é funcional, é legal, não é, né? Então, eu tento todos os produtos da Luzgini, eu testo antes, porque não adianta eu também vender algo que não é funcional, que não é bom, né? Então, e aí eu tento colocar todos os produtos, eu tento colocar com mensagem, porque aí vem inspiração, porque através das mensagens é tão incrível, porque vem muitas mensagens, assim, com muito significado, que é aquela coisa que a pessoa não consegue expressar, ela não consegue falar, né? Tem até um testemunho de uma médica que ela está dando mentoria. Ela compra os kits com a gente. E aí ela falou, mas eu queria escrever todo esse texto. Eu falei, olha, não dá para gravar, né? O espaço é pequeno ali e a gente faz gravação só a laser. Então, eu não coloco os adesivos, né? Porque eu acho que com o tempo o adesivo pode sair, né? Então, eu tento gravar todos os produtos da Luzgini a laser. E aí eu dei ideia para ela, falei, por que você não escreve uma carta à mão? Não são pacientes únicos que estão, né, nessa parte de medicina, não sei o que. Nossa, e aí o feedback é tão incrível em tudo, assim, sabe? Então, vem uns insights, assim, de tudo a gente colocar sentimento. Então, eu tento todos os produtos, toda a linha box. Aí, eu imagino, que nem você fala, eu imagino, assim, a pessoa recebendo, a pessoa ganhando, a pessoa usando. Então, eu vejo tudo que é funcional, assim, sabe? Onde a gente pode agregar, né? Colocar todo esse brilho, assim, nessa luz, assim, que a Luzgini quer passar, assim, para o mundo. E legal que você também presta uma consultoria, porque, que nem você falou, o cara vem aqui, eu quero 50 caixas de vinho. Tá, mas todo mundo bebe vinho?
Ah, não sei, eu só compro todo ano que eu faço isso, então eu vou fazer de novo. Sim. Não, vamos pensar um pouquinho e tal, e fez diferente, ok. E agora como a médica também que você trouxe Sim. isso, E é muito teve um legal. outro ainda, é que, como às vezes a gente vem nas crenças, né? Teve um cliente que ele veio e ele falou assim: ah, eu queria um bloquinho de anotação. Eu vou participar de uma reunião lá, de palestrar, era sobre tributos, né? Não lembro. E aí ele falou: ah, eu queria um panfletinho, eu queria caderninho, caneta, não sei o quê. Aí eu falei, ó, eu só tenho esse bloquinho, é nesse sentido, né? E fui orientando. Eu falei assim, como você é a parte de contábil? Eu falei assim, por que você não faz a calculadora? Ia sair, ele dando uma calculadora ia sair mais barato, né? Do que ele dar os papelzinhos. E eu tenho certeza que a pessoa ia usar, né? A calculadora, porque ela ia deixar em cima da mesa dela, com o telefone, com a logo dele, né? Porque ele não sabia nome de quem dá. E ele, ah, não, mas todo mundo dá papelzinho, todo mundo tá não sei o quê, né? Então, a gente tenta, eu tento orientar e eu tento olhar, né? Mas aí é da pessoa, né? Todo mundo tem o livre-arbítrio de escolher as coisas. Mas eu sempre tento direcionar, né? E às vezes é isso. Empresas, elas falam, ah, não, só compra isso e tá bom. E não vê a grana que às vezes ela está gastando, né, num presente, não dá algo motivacional, assim, principalmente para o funcionário, né? E quando eu converso, dou essa consultoria, né, para a empresa, eu tento colocar na cabeça deles, né? Não ver só o funcionário como mais um, né, dentro da empresa. Ver como o Renato, que ele está te ajudando a crescer, ele está fazendo algo para você ali na empresa, né? Então, o porquê não dar alguma coisa com o nome do Renato? Ó, batemos uma meta, não sei o quê. Renato, você participou dessa meta que a gente bateu, parabéns, entendeu? E aí, aquela coisa, ah, é presente de 5 anos da empresa, você faz um combo, você faz uma mensagem, cria essa expectativa. Nossa, a hora que eu fizer 10, o que eu vou ganhar, né, da empresa? Com certeza. Então, é isso que eu tento trazer, assim, em todas as consultorias, todas as estratégias que eu faço. Uma das coisas que a gente mais gosta de ouvir é o próprio nome. Sim. É a coisa mais importante, né? Pra gente é a coisa mais importante. A única coisa que a gente nasce, ganha, é que a gente morre com ele. Sim. Roupa, carro, dinheiro. Irmão, você que tá vendo aí, por favor, esquece. Tudo você vai deixar. Caixão não tem gaveta. E mesmo que tenha, quem vai usufruir disso é a traça, a ferrugem, etc. Beleza? Fechou? Estamos entendindo. É para as pessoas que não entenderam, né? Sim. Propósito é ser luz na vida das pessoas, irmão. Entenda. E teve um cliente, né, cortando, teve um cliente que ele falou, pô, eu sempre faço garrafinha. Eu falei, você sabe para quem você vai dar? Ele, eu sei, ela já compra de mim há não sei quanto tempo. Eu falei, tá. Eu falei, então vamos colocar o nome dela? Então ele colocou a logo de um lado, né, e o nome dela do outro. Aí ele ligou-me outro dia, pô, Eli, você não tem noção. A hora que ela pegou a garrafinha, ela olhou assim, né, a logo. Ah, que legal. A hora que ela virou, que ela viu o nome dela, você colocou meu nome. Então, é tipo assim, é um ato simples, mas que é com sentido, né? Então, para a pessoa que está recebendo algo com o nome dela, né? Diferente de eu só dar, ó, Rê, toma esse copo assim com a logo da Lugine, do que eu colocar a Lugine, uma mensagem, Renato, né? E tem gente que às vezes nem quer colocar a própria marca, por exemplo, da Lugine. Você trabalha na estúdio, eu colocaria o estúdio e o seu nome, porque onde você vai levar, entendeu? Lugine pequenininho assim, para evidenciar você, entendeu? Que é importante para mim no momento, entendeu? Então é a gente entender assim e montando as melhores estratégias, assim, para ser luz. Tá certo, olha aí. E falando em ser luz, e falando em presentes e personalizados, vamos fazer o seguinte: põe na câmera do meio pra mim aqui, ó. E aí eu vou fazer o seguinte: você tá vendo essa mesa vazia agora? Mas essa mesa, já já, ela vai estar repleta de itens da Luzgine aqui. Quer ver? Dá uma olhadinha comigo, ó. Tcharam! E aí, pessoal, gostou dessa mesa? Ficou bonita? Ficou iluminada ou não? Olha aí, Poli, fala pra gente então um pouco dessas maravilhas, que é só um pouco do que você É um faz, é pouco. bem pouquinho, Trouxe. que a Luzgine tem muito mais coisa. Sim. E fala um pouquinho pra gente, vamos mostrar pra galera que tá acompanhando aí esses detalhes aqui em forma de presentear que você trouxe. Essas daqui são a linha Box Luz que eu falei, né? Que são suas caixas. Então tem na preta, na vermelha, na rosé, na dourada, na prata. E nessa daqui, eu trouxe até uma pra gente ver. Ela vem com uma mensagem aqui. E a gente Aqui, ó, tá pra com galera uma ver aqui na linha- sua câmera. Isso. E agora a gente está com uma linha que chama Brillar, que é um aroma. Então tem vela, mas aqui eu trouxe Uau. sabonete,
Então a gente está montando para transmitir isso mesmo para todo mundo. Então os kits a gente pode montar de acordo com o que você quiser. Nessa caixinha também cabe, por exemplo, essa mini garrafa de café. Olha, com mensagem. É isso que eu falo. Eu ganhei das crianças de Dia das Mães. Olha só. Então, tá vendo? Quando você monta aqui com uma garrafinha de café, um café, então você consegue montar de acordo com o que você quiser, né? Uhum. Tem a linha de MDF, que é aqui, essa caixa de MDF, que aí a gente, como ela é pintada, o laser ele come o material, então ele fica essa cor, o laser não tem cor, né? Então muita gente me pergunta, dá para fazer colorido? Não, o laser não dá para fazer, porque ele O laser, come, lembrando, é só uma gravação, né? uma gravação, ele come o material. Então, por isso que não é todos os materiais que às vezes que eu consigo gravar. Uhum. Então, todos eu testo assim para eu ver, né, se eu consigo. Sim. Que nem este kit aqui, ó, de executivo de caneta, ele é lindo. Ó, esse eu gostei ele muito, sai hein? Muito, muito, muito. Então, eu dou opção sempre pro cliente colocar o nome da pessoa na caneta, na tampa, né? Colocar uma mensagem, porque é uma caixa reforçada, então a pessoa pode guardar algo dentro. Sim. Mas o último lançamento da Lugine é a nossa garrafa Bora Brilhar. Gente, essa garrafa tá um sucesso. Por quê? Ela tem, além de ter 2 bicos aqui, né? Além de beber aqui e aqui, que aí você pode beber do jeito que você quiser, ela tem esse compartimento que você pode levar alguns petiscos. E hoje eu tinha biscoito, então eu trouxe biscoito para petiscar. Olha então ela só. é muito útil. Então, como eu sempre falo, eu tento sempre olhar os produtos que são úteis, né? Sim, Sempre claro. a gente vai usar mesmo no dia a dia, né? Não só personalizar e ser qualquer produto, não. Eu testo, eu vejo, né? Então, você tá numa roda de amigos, você vai para um esporte, então dá para você levar, ó, 2 em 1, uma garrafa e mais um petisco. Tá vendo? Olha que da hora, eu gostei pra caramba. Ela é linda, olha. Sim, com certeza. E o Bora Brilhar sempre veio porque eu sempre fico, gente, bora brilhar pro meu time, assim, né? Por mais que a gente tá perdendo, gente, não vamos perder esse brilho. Vamos. E aí ficou, né? Até na camiseta do time a gente colocou, bora brilhar, uma estrelinha, assim, ó. Legal. E eu gosto de ter um spray de glitter, passa em todo mundo. Pronto. Antes de entrar na quadra, todo mundo entra brilhando. Ai, que legal, que legal. Você tem algum vídeo do jogo? Ah, manda pra gente colocar aqui pra galera ver aqui, ó. Vamos colocar aqui no vídeo. Bora. Ó, bora brilhar. Uma laranja dessa aqui é bem, hein? Laranja e preta dessa, ó. Ah, nós temos uma novidade. Não posso contar ainda, desculpa. Mas vamos pensar na garrafa aqui com a novidade, que eu acho que vai ser bem da hora. Esse caderno aqui também eu achei muito top, ó. Gostei pra caramba, a anotação. Como eu falei, né? Eu sou. Eu não sou da escrita. Sim. Sou muito sincero em dizer, tá? É um erro meu, tá, pessoal? Mas eu tenho tentado criar esse hábito. Que nem agora, eu falei, a gente está estudando outras coisas, outras frentes que a gente vai ter aqui no Studios House. Spoiler. Tá? Muita novidade. E aí, o que acontece? Caderninho de anotação, bloquinho de anotação. Sim. Então, sempre tá me acompanhando. Eu uso muito meu bloco de notas. Esses dias atrás, eu não sei o que houve aqui. Sabe quando parece que ele atualiza? Sim. E aí deu um bug e eu olhei meu bloco de notas zerado. Menina do céu. Um desespero. O coração foi... Mas aí, ó, se eu tivesse um planner desse da Lugine, eu não passaria por isso. Não é? Né? Ou esse kit executivo, pra você ir em reunião. Exato, porque eu amei esse kit executivo. Olha só. Muito bom. Olha aí, tá vendo? Vamos pronto, ó. Chique, imagine. Studio House, você chegar numa reunião, presença, né? Outra coisa, né? Tá vendo? Ó, né? Pronto, fala um pouco disso pra gente. Pô, até, eu vou te pedir uma coisa pra você explicar pra gente. Porque, por exemplo, eu tô te chamando lá. Você vai me dar uma consultoria de como presentear. É exatamente isso. Sim. Né? Porque o fácil seria o quê? Poliane, tudo bem? Então, quero dar um brinde aqui pra galera. Final de ano chegando, vou fazer um... Spoiler, não posso falar. Mas aí fala pra mim, eu quero dar uns bloquinhos, umas canetas, tal, logo do Studio House, tá bom? Sim. Faz sentido? Não. Não. E aí entra a Poli na nossa vida.
E aí, o que você recomendaria para mim, Poli, por exemplo, nessa consultoria? Nessa situação, eu entenderia qual seria o evento, né? O que você quer levar para as pessoas que vão estar participando desse evento e qual seria o melhor presente, né? Às vezes você vai fazer um café da manhã, às vezes uma garrafinha para todo mundo, entendeu? Exemplo. Ai, não, você vai fazer uma reunião, é só meus amigos do futebol, não sei o que, faz uma garrafa. Não, vai ter pessoas, empresários, que eles gostam de anotar, dá um kit executivo. Então, para cada situação, é um presente. Né? Simplesmente do que eu falar, não, eu tenho copo, dá copo, todo mundo dá copo, né? Então eu não gosto. E um método que eu arrumei na Lugine também, né, como a gente fala nesse dia a dia, tudo correndo, a gente faz o atendimento pelo WhatsApp. Então você fala, pô, eu tenho um aniversário amanhã, a pessoa é assim, assim, assado, a gente já escolhe junto, eu já monto o presente, uma caixa de vinho, sei lá, com nome, mensagem, você só passa a retirar. Então, isso facilita muito. Além de você dar um presente com propósito, vai te ajudar no seu dia a dia, né? Porque hoje tudo é corrido, né? Demais, demais, né? Hoje, nossas 24 horas... Eu falei hoje com o barbeiro, olha que interessante. Às vezes a gente já ouviu muito essa frase. Fala assim, não, pro meu dia render e dar certo, eu precisaria de mais umas 5 horas aí, para completar. Mas aí a gente traz a reflexão, né? Vamos no revés da história. Se Deus desse mais 5 horas do dia, a gente com certeza ia se atarefar mais ainda. Ia passar trabalhando e etc. Fala assim, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, taraná. Porque hoje a regra do mundo é eu ser produtivo, eu entregar, eu fazer, eu mostrar resultado. Mas às vezes, parar, olhar o que é necessário para dentro e presentear. Por que eu falo muito isso hoje? Porque não é só por nós estarmos falando desse detalhe que a Luzine traz, sim, mas porque é algo que faz sentido. As pessoas hoje estão frias. As pessoas hoje... A Bíblia fala que nos últimos dias os homens seriam gananciosos, presunçosos, amantes do dinheiro e de si mesmo. Sim. E quando a gente para reconhecer o valor do outro na nossa vida, o valor da minha esposa na minha vida, sim, o valor do marido, o valor do filho. E por mais que pareça louco, né? São pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Às vezes, a gente saiu de casa sem dar um beijo. Sim. E a gente assistiu um filme esses dias e o pai saiu de casa, o marido saiu de casa e depois ele ligou para a esposa e falou assim, eu tô aqui em tal lugar, mas eu tô bem, fica tranquila, tá tudo certo, eu te amo e tudo bem. Beleza. Um tempo depois ele ligou de novo, falou, olha, a situação tá assim, mas a gente tá bem, estamos tentando sair, mas eu te amo, fala pro filho que eu amo e tá tudo bem. Sim. Só que horas depois veio a notícia que aquele prédio desabou, um homem se foi, o velório foi um caixão vazio e talvez não deu tempo. Talvez não deu tempo de falar eu te amo, talvez não deu tempo de falar como você é importante para mim. Sim. Há um tempo atrás, a gente estava fazendo um curso chamado Casados para Sempre na igreja. E o pastor, um dos pastores que ministrava o curso, ele virou para a gente e falou assim, maridos, virem de costa para sua esposa e aguardem o momento. E eu vou falar para você se virar de frente para ela. Quando você se virar, esse pastor não está mais entre nós, ele já está na glória. Mas ele falou assim, a hora que você virar, você vai começar a aplaudir a sua esposa e você vai falar o porquê que você está aplaudindo ela. Sim. E aí ele falou assim, eu vou fazer, vocês vão logo na sequência, tá? Ele começou a falar, eu te aplaudo, porque você é uma mulher extraordinária, porque eu não seria o que eu sou sem você, eu te aplaudo porque você é a melhor mãe que meus filhos já pôde ter, e começou a falar algumas outras coisas. Dar presente é a gente falar de outra forma. A nossa comunicação, eu não sei qual é a porcentagem exata, se é 90, 70, ela é não verbal. Sim. Um presente é não verbal. Entendeu, galera? Eu vou pegar aqui, ó, tá? Eu gostei desse aqui, ó, o mimo pra tu. Vou virar um pouquinho assim que dá pra ver, ó, pra galera ver, ó, bem na minha frente, ó.
Trouxe um mimo patu aí da Bahia. Temos um baiano com a gente aqui. E é muito legal esses detalhes. Esse bonequinho aqui também faz o maior sucesso. Eu ia amar essa garrafa aqui, ó. Abre ela. Fica a dica. Que bonitinha dentro. Brinca não. Ó. Aí sim, ó. Push, pra quem não sabe, aperte. Amo café, pra quem não sabe. Eu sou aquela figurinha que tem na internet, né? Você gosta de café? Só um pouco. Então, o café é grudado na veia aqui, ó. Esse sou eu. Então, Poli, entre outras coisas, o ato de presentear é a gente falar pra pessoa que a gente se importa, que a gente ama. E até você falando veio algo na minha mente, né? Que 2 anos antes da minha mãe falecer, ela, assim, ela sempre foi mais sargentona, assim, sabe? A gente sempre foi mais distante, assim, nunca... E eu sempre fui desse, dia dar abraço, de não sei o quê. E minha mãe sempre aquele olhar, assim, né? Sempre assim, né? E aí, de 2 anos, assim, né, que foi num aniversário meu ainda, né, que eu catei o microfone, falei, mãe, queria te agradecer, assim, na frente de todo mundo. E eu tinha aquele receio de falar, eu te amo, sabe? Falei, eu te amo, obrigada por tudo, né? E no outro ano também ela me ajudou. Só que no outro ano foi um aniversário diferente, né? A gente estava em situações diferentes. Eu não estava... Estava montando a Lugine, né? Fiz aniversário em maio. Montei a primeira vez que eu falei o nome da Lugine foi em abril, né? Então, eu compartilhando isso com ela. Em junho, ela descobriu que ela estava com câncer. Então, e ela fez meu aniversário, assim, mesmo com dor, escondendo de todo mundo, né? Que não sei o quê. E aí, eu olhando, foi muito rápido, né? Deu 1 ano. E aí, eu olhando, eu falo, ainda bem que eu falei, eu te amo, né? Porque foi muito rápido, assim, ela foi internada só para tomar antibiótico e, no fim, deu umas complicações e faleceu. E aí, nossa última conversa, assim, foi uma troca de olhares, sabe? Porque não tinha... Aí, eu me tranquilizei. Porque eu tive a oportunidade de falar, eu te amo, quando ela estava bem, assim, né? Quando ela, né, estava ali presente, ali mesmo, né? E o último presente foi um da Lugine. Fiz uma caixa, fiz um QR Code com foto nossa, né? E para tentar transmitir, né? O que às vezes em palavras, a gente não consegue transmitir. Então, foi através do presente que eu consegui expressar mais ainda, né? Eu não sabia, só Deus sabe dia de amanhã, não sabia, né? Quantos dias ela tinha, como que ia ser a situação lá na frente, mas para ela se sentir acolhida, né? Para ela saber o quanto eu sou grata, né? Pela vida que ela me deu, que foi a coisa mais importante, né? De ser minha mãe do jeito que ela pôde ser minha mãe, né? Então, hoje eu tudo entendi esse sinônimo também de ser mãe, né? Que hoje eu sou, então hoje eu entendo. E hoje eu falo todos os dias para a Duda e para o Léo, eu te amo. Eles não dormem sem falar, mãe, eu te amo, dorme com Deus, né? É assim, a Duda, se estiver na casa de uma amiga, ela, mãe, dorme com Deus, eu te amo. É sempre. E eu não tive esse costume com a minha mãe, né? Então, a gente tenta quebrar alguns padrões e fazer diferente, né? Uhum. E é através do presente, né? A Duda foi no aniversário de 15 anos agora e ela ganhou, parece que mais de 10 de perfumes, assim, de não sei o quê. E aí ela falou assim, nossa, o presente que mais me tocou, assim, que foi mais diferente, a gente fez uma caixa, fizemos uma mensagem, até fiz um vídeo agora, né? E colocamos várias coisinhas, tudo com o nome dela, né? Ela falou, nossa senhora, foi lindo, assim, o presente. Então, você vê uma coisa diferente no meio de tudo normal, assim, sabe? Então, a gente foi pensado, colocado uma mensagem, né? Porque 15 anos é um momento importante, né, da vida da pessoa. Então, eu fico muito grata de Lugine estar participando, né, desses momentos tão importantes. E é isso. É fenomenal, porque o presente ele tem um significado muito profundo. Desse exemplo de vida que você trouxe pra gente, faz muito sentido, faz muito bem presente e estar presente. Né? É muito bom, porque é um momento de alegria, de você compartilhar o sentimento através de um gesto. E de você marcar, por exemplo, 15 anos de uma menina, ela tá deixando de ser uma menina para ser uma moça, né? Para ser uma mulher. E a gente marcar isso faz muito sentido, muito significado. Como, por exemplo, você falou, não vamos dar spoiler de quem é, porque a gente não pode, né? Mas você tá montando um kit box aqui, né, para um casamento, né? Para padrinhos e madrinhas de casamento. Olha o significado disso. A gente tem presentes, né, amor? Até hoje, caixas que o
os casados, os noivos, tiveram o detalhe de colocar as nossas iniciais, Sim. né? Foi um pouco diferente da Luzine, claro, mas eles colocaram as nossas iniciais. E eu falei assim, poxa, olha que legal. E aí a Ju, ela usa até hoje, né, amor? Pra... Não joga fora. Não, é uma Porque... coisa. Meu closet também tá cheio de caixas, assim. E aí, quando. Dica para mães, né? Guarda a quartinha das crianças. Então, a gente sempre consegue guardar, né? Então, é uma das caixas lá e eu olho e falo, nossa, eu ganhei essa caixa, tipo, no Dia das Mães das Crianças, porque ele sempre faz alguma surpresa e me dá também, né? Uhum. E a primeira vez que eu ganhei um presente da Lugine, eu emocionei, assim, porque eu sempre ajudava as pessoas, né? Eu nunca Sim. tinha ganhado. Eu falava, gente, é esse sentimento que gostoso, vou continuar. Porque Ah. é bom, assim, sabe? De você ser reconhecida, assim, né? De você ser vista, né? De você ganhar algo que faça sentido mesmo. O propósito deu certo. Sim, deu. E qual é o legado que você, juntamente na Luzine, quer trazer daqui pra frente? Eu só quero que todo mundo seja luz, né? Deus, eu falo, não vem assim só para brilhar. Eu falo que quando eu brilho, todas as pessoas ao meu redor brilham também. Então esse é o propósito da Lugine, através de um presente, né? Transformar um presente em um gesto concreto de amor, algo com significado, com um propósito, com sentimento, porque quando a palavra não fala, o presente fala, né? Então é isso que eu quero passar para o mundo, né? Esse pouquinho de luz. Que se a gente transformar, né? Colocar vários pontinhos, imagine como esse mundo vai ficar cheio de estrelinhas maravilhosas. É muito Maravilhoso. Poliane, né? Assim. Pra terminar, vamos jogar. Eu falei Trouxe o spray de luz? Então, de eu glitter. falei pra minha professora do vôlei, vai ter festa, né, de confraternização lá do coisa. Eu falei, posso levar aqueles negocinhos de brilho, a hora que fala Luzine, assim, ó, a gente já joga. Ela, ai, Poli, é só você mesmo. Mas olha, Poli, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, mas é leve. Assim como você, assim como a Luzine, transforma esse momento em um momento leve. E realmente isso. Propósito é ser luz, então seja luz na vida das pessoas. Propósito é transmitir um presente, uma forma de presentear através de um ato. Presenteie. Conte com a Luzine para isso. E faz todo o significado e a diferença quando você conta com quem entende muito mais do que dar um brinde, Sim. dar um presente que tem significado profundo, que tem sentimento, que tem uma história por trás. Sim. Poli, primeiramente eu agradeço por você estar nessa mesa comigo. Para quem não conhece ainda o Minha História Vale um Podcast, aí eu faço uma pergunta: será que a sua história vale um podcast? Se a sua história vale um podcast e você quer contar essa história, por favor, entre em contato com a gente, faça como a Poli, venha aqui transmitir um pouco dessa luz que ela é na vida das pessoas e que a Luzine, através das mãos, do cuidado dela, tem sido para muitas outras pessoas. Sim. Nós já fomos presenteados, já presenteamos a Luzine aqui e com certeza, Poli, somos imensamente gratos por termos te conhecido, por ter conhecido a Luzine. Já fomos parceiro no evento do Empreenda, né? Sim. Ficou lindo, gente. Vocês foi luz, né? Eu chorei aquele evento, né? Tanto quando a Ju me ligou, ai, Ju, eu não sei se eu choro, o que eu faço? Aí eu tenho que agradecer você, a Ju, né? Não chorei o podcast inteiro, você chora na hora de agradece. Tô tentando melhorar esse lado emotivo meu, assim, mas queria agradecer. Eu falo que Deus coloca anjos na nossa vida, né? Pra nos ajudar, dar a mão, vamos caminhar junto, né? Porque foi muito difícil. Quando a gente se conheceu, eu tava começando, né? A Luzine, meio sem direção, né? Sem saber para onde eu ia, né? E aí Deus foi direcionando e hoje eu olho para tudo isso, eu falo, meu Deus do céu, que Deus é maravilhoso, né? Então, eu sou imensamente grata mesmo por tudo, né? E por colocar anjos, né? Como vocês na minha vida. Amém, amém. Imagina, a gente que agradece porque foi de muita valia, nos agregou muito, nos abençoou demais. Estar junto com vocês naquele evento, não só naquele evento, né, mas dali para toda uma caminhada,
A gente já trocou muita figurinha, né? Cliente e tal, quero isso, quero aquilo. Isso faz todo sentido. E, na verdade, a gente está aqui para isso. Para ser bênção na vida do outro. Sim. E quanto mais a gente puder contribuir e ajudar, nós somos todos no mesmo barco, Sim. né? O que muda é para qual direção estamos remando, né? Será que eu estou fazendo força para o lado contrário que você está remando? Ou será que eu estou te ajudando a remar? E qual é a direção, Renato, que nós estamos remando no mesmo barco? Em direção à conquista, à realização, à vitória. Talvez, para muitos, a conquista de uma casa própria, através do seu trabalho. Talvez para muitos a conquista de um carro dos sonhos, uma moto, uma viagem, né? Talvez para muitos um mimo que vai ficar guardado para sempre, Sim. né? E para todos esses momentos, pode contar com a Luzgine, pode contar com a Poli, pode contar com o Studios House, sempre. Nós não temos só uma mão estendida para você, nem um braço. O que você precisar da nossa casa, sempre estaremos juntos, é um prazer. Tem novidade chegando, não posso dar spoiler de novo. Ajuda ali, não conta. Eu acho que eu sou o rei do spoiler, viu? Pronto. Vamos botar essa... É ansiedade, né? Quero falar, né? Não, quero mostrar, quero fazer. Mas calma, vamos devagar, uma coisa de cada vez. Vamos aproveitar e estar presente nos momentos. Sim. Como esse momento, que a gente está aqui batendo esse papo, apresentando um pouco da Luzgine para quem ainda não conhece, apresentando um pouco mais da Poli para quem ainda não conhece, e o tanto que você é luz, Poli. Luz para as pessoas, luz para nós. E que essa luz Deus possa fazer brilhar cada vez mais. E saiba que você, tua família, são pessoas que a gente ama de coração. É um prazer estar sempre junto com você, sempre que a gente pode. E vamos brilhar junto. Bora brilhar. Bora brilhar. Adoro. E pra gente finalizar, eu quero pedir para você, se você quiser deixar uma mensagem e também falar suas redes sociais, como que o pessoal te encontra, vai estar aqui na descrição também, mas por favor, deixa pra galera aqui aquilo que você tem do coração para falar e seus contatos. Primeira mensagem é uma mensagem bíblica que eu sempre carrego comigo, que é: nas tribulações alegra-se. A gente sempre vai passar por tribulações, mas Deus faz com que a gente passe para a gente crescer, para Ele se preparar a gente para um momento extraordinário lá na frente. Então, hoje, se você está passando por alguma tribulação, alegra-se, porque com certeza amanhã você vai estar brilhando. E estou nas redes sociais, como no Instagram, @PolianeBardini. E a Luzgine tá @Luzgine_. E lá tem o nosso link, o WhatsApp. Se você precisar de algum produto, alguma coisa, a gente está atendendo pelo WhatsApp ou no Instagram. E a gente já prepara o presente para você. Você só passa a retirar. Então, dê algo com significado. Seja luz, presentei com Luzgine. Sensacional, Poli. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. E tudo de bom para você. Mais uma vez, deixa aqui o nosso agradecimento, o nosso carinho. E precisar, estamos de portas abertas para recebê-la sempre. Amém, tá? obrigada. E para você que nos acompanhou até agora, lembre-se, seja a luz na vida de alguém. Transmita a luz na vida de alguém. Se você nasceu nesse mundo, Deus tem um propósito na sua vida. E o propósito, em primeiro lugar, seja luz para você. Se enxergue, se ame, se respeite. Depois de ser luz para você, de se amar, de se respeitar, de se entender, você vai ser luz para as outras pessoas. Existem muitas pessoas precisando da luz que você tem dentro de você. Vai deixar ela guardada? Bora brilhar. Até mais.